Fala pessoal, tudo certo? Vamos falar hoje sobre um tema muito importante referente à parte geral do direito civil, que é personalidade e capacidade. Tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre personalidade. Personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direito e contrair obrigações. Ou seja, é a aptidão para ser sujeito de direito. E quando surge a personalidade? E essa personalidade ela se dá basicamente com o nascimento com vida. Com isso, dois fatores que a gente tem que se atentar para saber se existe realmente vida para essa vida adquirir uma personalidade. Respiração e batimento cardíaco próprio. Referente a isso, a gente começa a falar agora sobre o nascituro. Tá? O nascituro é aquele que ele foi concebido, mas ele ainda não nasceu. Então existem algumas teorias sobre os direitos da personalidade desse nascituro, e sobre essas teorias a gente vai comentar agora. Referente a essas teorias, a gente começa falando da teoria natalista. A teoria natalista ela prega que a personalidade ela começa com o nascimento com vida. Ou seja, antes disso não é adquirido o direito da personalidade. A teoria condicionalista ela é muito parecida com a teoria natalista. Ela diz então que esse nascituro é uma pessoa condicional, ou seja, a aquisição dessa personalidade ela vai depender de uma condição suspensiva, que é o nascer com vida, é o nascimento com vida. A teoria concepcionista ela diz que a personalidade ela é adquirida na concepção, antes mesmo do nascimento com vida. Tá? De modo que os seus direitos patrimoniais ficam apenas condicionados ao nascimento com vida. Então, ela adquire direitos, mas a questão patrimonial depende então desse nascimento com vida. Então, a personalidade é a aptidão para ser sujeito de direito, e referente a essa personalidade, para ela ser plena, uma personalidade plena, tem que ter a junção da personalidade formal mais a personalidade material. A personalidade formal, no caso, ela admite a aquisição dos direitos à personalidade, ou seja, o direito ao nome, o direito à honra, à imagem, o direito a disposições sobre o próprio corpo, e esses direitos eles surgem desde a concepção. Já a personalidade material, que é relacionado primordialmente aos direitos patrimoniais, essa personalidade ela só se dá com o nascimento com vida. Então, agora tratando um pouco sobre capacidade, a capacidade ela pode se dar de duas formas, a capacidade de direito ou de gozo, ou a capacidade de fato ou de exercício. Então, a capacidade de direito ou de gozo é a capacidade de ser sujeito de direitos numa relação jurídica. E essa capacidade ela surge desde o nascimento com vida. Em resumo, todo ser humano ele tem a capacidade de gozo. Basta para isso ele ter nascido com vida. Entretanto, nem todo mundo tem a capacidade de fato. Nem todo mundo pode exercer pessoalmente os atos da vida civil. Porque para isso é preciso ter a capacidade de fato ou de exercício. Os que não têm a capacidade de fato ou de exercício, eles são classificados como absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Referente aos absolutamente incapazes, nós podemos dizer que, devido à sua idade, presume-se que a pessoa ainda não atingiu o discernimento para distinguir o que pode ou não pode fazer na ordem privada. E esses absolutamente incapazes são todos aqueles menores de 16 anos. Em resumo, os absolutamente incapazes não podem exercer os atos da vida civil pessoalmente. Referente aos relativamente incapazes, tem alguns pré-requisitos, tá? Que são ser maior de 16 anos e menor de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que não podem exprimir sua vontade e os pródigos. Com relação aos relativamente incapazes, eles podem exercer alguns atos da vida civil, mas desde que com a assistência. Bom, pessoal, existe ainda a possibilidade de se adquirir a capacidade civil plena antes dos 18 anos, que é referente à emancipação. A emancipação ela pode se dar por alguns tipos. Tá? A primeira é a emancipação voluntária, que é aquela concedida pelos pais ao menor que tenha ao menos 16 anos. Tem também a emancipação judicial, que é aquela por meio de sentença judicial, ou seja, concedida pelo juiz, no caso de menor
com pelo menos 16 anos, que está sob tutela, ou no caso de divergência entre os pais. E tem também a emancipação legal, que é trazida por lei e pode ser feita através do casamento, do exercício de emprego público efetivo, da colação de grau em curso superior, do estabelecimento civil ou comercial com economia própria. Bom, pessoal, esse foi um resumão aí de direito civil, tá, sobre personalidade e capacidade. Tá? Então, existem outros assuntos mais aprofundados dentro de personalidade e capacidade, que eu não vou citar aqui, mas que a gente vai citar aí em próximos vídeos. No próximo vídeo eu vou falar aí sobre morte e domicílio da pessoa natural. Então, eu espero que vocês tenham gostado, e um abraço e até a próxima.